Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos para uma live aqui. Tá, tô na internet. Tô chamando aqui a minha irmã Sara, que vai me ajudar a estar trazendo aqui algumas informações sobre início de ciclos, final de ciclos. A Sara vai me fazer algumas perguntas que ela intuiu para estar trazendo esse assunto de uma forma mais expandida. Opa, ela entra. Peraí, quando ela entrar, eu vou botar o fone. Ah! Olá! Olha nós aqui outra vez. Olá, peraí, vou botar Olá. aqui o fone. Agora eu já sei que tem que botar o fone depois que a pessoa entra, para não. Não. Às vezes a internet oscila quando tu bota o fone porque ele é Bluetooth. Uhum. Então, tá me ouvindo agora? Sim, Tá? perfeito. Uhum. Ah, graças a Deus. Viu como a gente vai aprendendo, né? Viu? Porque antes, assim, eu botava o fone, daí eu entrava na live e desconectava. Não sei o que que dava ali. Aí depois eu botava de novo, você entrava e ele desconectava também. Hum, Entende? Eu acho que tem alguma coisinha ali no negócio que quando ele vai identificar o Bluetooth, dá um negocinho na internet e ele não identifica. Então, agora eu já sei. Obrigada, meu amor, por estar aqui. eu te agradeço pelo convite. Gratidão por ter vindo aqui me ajudar a falar sobre esse assunto, né? Que às vezes tem algumas coisas importantes, eu vou desconectar não. Ó, viu como ela tá, né? Vou desconectar. No meio da live, vou desconectar. Ai, acontece, acontece. Deus me ajuda, por favor. Ai, meu Deus, funciona, bichinho, vamos lá. Então, Sara, tá tudo certo aí? Agora Tudo certo. que eu desativei, tá tudo normal? Uhum. Tudo Tudo certo. bem, meu amor. Então, eu vou pedir a gentileza de fazer uma pequena introdução sobre esse assunto, começar trazendo algumas perguntas que assim a gente consegue se organizar melhor, elaborar aqui alguma informação, tentar Claro. trazer alguma clareza no que for possível, né? E no que não for possível, tudo bem, né? A gente sabe que algumas coisas a gente não consegue chegar lá para explicar. Exatamente, exatamente. E esse assunto ele veio num momento acho que oportuno, né? Porque ontem nós iniciamos o outono aqui no Brasil, no hemisfério norte, primavera. Então assim, ó, mudança de ciclo. Mudança de ciclo, a gente não tá nem lá e nem tá onde estava, né? Que é a mudança, é a virada, né? Então acho que surge Verdade. muita dúvida, muita confusão, falta de clareza, né? As pessoas ficam. É um momento de transição, literalmente, né? É a finalização de um ciclo para início de outro. Uhum, E isso envolve muitas coisas na nossa vida, né? E nessa parte, Kiara, uhum. além dessa questão energética que a gente tem passado, né, na Terra mesmo, né, na transição planetária, falando que é um grandioso ciclo que está, né, encerrando para iniciar uma nova fase de expansão de consciência da humanidade e tudo mais, energeticamente, o que você considera que neste período de encerramento de ciclos pode impactar na nossa energia, em como a gente se sente? Faz sentido essas alterações emocionais? Faz, faz sentido. Então, assim, eu vou falar um pouco devagar, porque vou deixar a intuição trazer mais as respostas, vou tirar o racional, assim, um pouco, né? Porque de certa forma, assim, quando eu penso, eu começo a raciocinar e eu não quero que a resposta venha do raciocínio, eu quero que venha da intuição.
Então, eu vou trazendo, e eu sei que a Sara também é super intuitiva, então provavelmente tem a nossa intuição aqui. O que eu percebo é que houve diversas coisas, em primeiro lugar, do ponto de vista astronômico, ou seja, houveram movimentações intensas. A gente sabe que, bom, nós somos 70% ou um pouco mais água. A gente sabe que a Lua influencia nas marés. Se somos tão água, o que acontece com a Lua influencia na gente, principalmente nas nossas águas, nas nossas emoções, né? Então, houveram diversos movimentos, houveram eclipses, houve alinhamento de planetas, houve diversas coisas, né? E tudo isso foi muito perto, Mercúrio retrógrado, tudo isso aconteceu muito perto e foi logo depois da virada de ano. Então, assim, a nível astronômico, teve muitas coisas acontecendo em muito pouco tempo, muitas coincidências. E tudo isso, de certa forma, movimenta as nossas energias, porque nós nos relacionamos como, digamos assim, somos um microcosmos, como se cada um de nós fosse um pequeno planeta, energeticamente falando. Então, nós estamos dentro de um planeta que está numa constelação, tem todo o universo ao redor. Então, assim, tudo que movimenta aí interfere também dentro de nós. Então, assim, essa coincidência de movimentos astronômicos, ela também coincidiu com alguns encerramentos de ciclos dentro das pessoas que têm relação com a transição planetária. Então, aqui tá vindo assim muita informação muito diferente, né, de vários setores do universo, vamos dizer assim, né? Então, assim, a transição planetária, ela caminha em ondas, ou seja, ondas de despertar. Então, a gente já está na sétima, pelo que eu estou vendo aqui, sétima onda do despertar, que são momentos do planeta onde um grande número vem e desperta junto, onde o planeta entra numa certa conjuntura espiritual que impulsiona o despertar de consciência. Então, assim, a gente teve na pandemia, teve uma onda de despertar. Então, muita gente foi tocada por ela. Essas coisas acontecem de tempos em tempos. Então, a gente está dentro de uma onda, né? A gente está ainda dentro dela. Ou seja, coincidiu muitas coisas. Não sei se coincidiu ou se um toca o outro. Pode ser também. Aí eu não tenho conhecimento e nem entendimento para saber isso, tá? Não sei. Estou só trazendo aqui. Então, assim, agora a gente está, eu acho que numa sétima onda de despertar coletivo. Quando essas coisas acontecem, daí tem os planetas que interagem, nós interagimos, tem uma onda de despertar. Isso também faz com que grandes limpezas planetárias comecem a acontecer em simultâneo, né? Então, existem locais do planeta que entram em limpezas profundas. Por exemplo, a gente sabe o que está acontecendo no Oriente Médio, né? Então, ali é um exemplo, né, a nível coletivo e mundial de como que tem ciclos se movimentando nesse momento, como tem coisas, movimentos que fecharam, movimentos novos que abriram, porque, né, se tu tem dois locais que estão há anos em um conflito silencioso, e aí aquele conflito silencioso deixa de ser silencioso, ali houve o final de um ciclo, o final do silêncio, daquela situação de troca de farpas, né, de economia, tem economia no meio, para uma coisa física mesmo, propriamente dita. Então, isso é uma mudança drástica, né? O planeta aí entra, né, numa limpeza profunda. Não entrando aqui nesse ponto, né, nesse aspecto de falar sobre isso, mas só para exemplificar o quanto
o coletivo, olha só, a gente começa lá no universo, a gente vem de lá estrelas, planetas, constelações, e aí a gente chega aqui na Terra, vários movimentos, Lua, Sol, conjunção, e aí chega em cada um de nós, o quanto estamos conectados. Então, assim, tudo que toca lá, toca dentro de nós, e nós tocamos uns aos outros, energeticamente. Por isso que uma coisa que começa lá, e a princípio é planetária, vai vindo, vindo, afunilando, até chegar dentro do nosso corpo, onde o nosso corpo parece também estar recebendo alguma coisa, algum chamado de mudança. A gente começa a sentir que algumas coisas não podem mais continuar. Ou seja, tem ciclos que a gente sente que tem que fechar, porém a gente não consegue fechar. Mas a gente sente que precisa fechar. E a gente fica ali, a gente enrola, a gente não toma uma atitude. E aí o que acontece? Aquilo vai ficando difícil, vai ficando difícil. Quando você, de fato, age aqui na Terra, na 3D, quando você toma uma decisão de encerrar um ciclo, um casamento, um negócio, né, uma sociedade, uma amizade, um local que você mora, que você decide que você não quer mais morar lá e você vai se movimentar, vai mudar, isso já está acontecendo há meses ou anos lá atrás. Ou seja, dentro do teu campo energético, várias coisas começam a se movimentar primeiro, para depois você agir aqui no físico. Então é como uma onda, assim. A gente toma decisões lá no plano astral, a gente escolhe coisas que a gente precisa e ela vai vindo, assim, vai vindo, vai vindo, vai vindo, e a gente continua seguindo aqui, fazendo as mesmas coisas. Porém, tem uma hora que toca, né? E aí você não entende muito bem. Meu Deus, fui impulsiva. Como é que eu fiz aquilo? Como é que isso aconteceu tão rápido? Que isso? Eu estava um tempão esperando essa situação se resolver e de repente eu não estava mais nem esperando e ela se resolve. Ou então, poxa, eu não estava esperando que isso aqui fosse acabar dessa forma. E de repente, bum, acabou, porque, né? Isso já começou lá. E aí você tem movimentos planetários que impulsionam o que já começou. Então, na verdade, a gente não é que agora os ciclos estão se encerrando porque começou agora o encerramento. Não, começou há muito tempo. Mas vocês recebem um impulso. E esse impulso é muito bom e muito importante, porque talvez se não fosse esse impulso dessas energias planetárias, dessa sétima onda de despertar, talvez a gente ficasse mais 8 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, em certos ciclos que a gente não quer mais, mas não consegue encerrar. E tudo bem, né? Se respeitem por isso. Mas isso acontece. Eu não vou parar de falar, então, Sara, meu amor, me ajuda a calar a boca. A pessoa Não, parece, eu tô adorando. Imagina, eu tô adorando. Tá num parece uma fluxo, assim, cocota. super coerente. Nossa, tá incrível. A gente expande junto aqui, maravilhoso. Super Ah, coerente o que obrigada, você meu disse. Você foi amor. fazendo uma conexão, assim, eu fui acompanhando, assim, muito bom, maravilhoso. Ah, que bom que deu para E entender. deu perfeitamente. E assim, enquanto você falava, me veio a lei da correspondência, que é aquela lei, né? Como é embaixo é em cima, como é em cima é É em cima e embaixo, né? embaixo. É. E aí me veio assim, dentro de mim, assim como está acontecendo ao redor, eu às vezes sinto uma resistência. Resistência ao novo. Hum. Porque não é claro para mim, como eu disse, né? E aí, nesse caso, a gente, é como você falou, é um impulso. Resistir para encerrar o ciclo? Isso, para Ah, encerrar o tá. ciclo, por quê? Porque muitas vezes Uhum. nós, como Tá. humanos, a gente tem essa coisa da incerteza. Como vai ser? O que é o novo? O novo
o que eu já passei me é conhecido. Então eu fico numa certa zona de conforto, até é desconfortável. Isso é uma Mas tem zona de essa de desconforto, mas ainda desconforto assim é uma zona de desconforto conhecida. conhecida. E essa é a Isso, diferença, né? Às vezes o conhecido traz uma certa segurança também, exato. né? E eu tô tirando até a experiência da minha fase, que eu tô nesse momento. Então eu Uhum. percebo, às vezes, uma falta de clareza, né? Eu sinto que parece que tem coisas, crenças que eu quero limpar, tem alguma coisa, talvez, que eu sinto que faz parte do meu processo também de soltar, né? De seguir o fluxo da vida, Seguir o seguir o que fluxo. está acontecendo, né? E eu acho que, energeticamente, tem um momento que eu acho que a gente não consegue mais segurar, né? Eu acho que é natural, né? Como funciona isso? Pode acontecer as duas coisas. Interessante, É, muito boa pergunta. Assim, o que acontece, né, gente? Tu saber que um ciclo é ruim e querer encerrar ele, e de fato encerrar é uma coisa. Agora, até que tu consiga soltar, isso é outra bem diferente. Então, assim, não quer dizer que porque, tá, você estava casado lá, vou dar um exemplo lá, o fulano e o Beltrano estavam casados há 10 anos, tá? Porque um casal de amigos meus que eu seguia há muito tempo se separaram. Ok. Então estavam lá 10 anos e tal, mas digamos que nos 2 últimos anos já não estava legal, faz de conta. Aí, mas assim, toda, todos os teus movimentos, digamos assim, todo o teu corpo, a tua mente, todo o teu dia a dia já acostumou com aquilo. Então, por mais que já não esteja muito bom, são coisas previsíveis. E a previsibilidade das coisas nos transmite segurança. E às vezes essa segurança é tão grande que faz com que a gente permaneça em situações que nos machucam por muito tempo. O que que acontece, né? Aquilo é conhecido. Então, assim, é tipo luto, né? O luto, assim, quando a gente perde uma pessoa, principalmente quando ele é rápido, assim, que aconteceu comigo, né? Meu pai, infarto fulminante de um dia para o outro. Não tinha nada, 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 né? Absolutamente nada. Então, assim, isso é muito rápido, né? Porém, assim, é óbvio que quando uma pessoa vai, né? Você tem que encerrar esse ciclo de certa forma, porque tá meio óbvio, né? A pessoa quer seguir o seu caminho no mundo espiritual, você segue o seu e tudo mais. E por que que você fica ali patinando? Porque existem partes nossas aqui na 3D que estão acostumados a sempre, quando acontece alguma coisa, você liga para aquela pessoa. Quando você inconscientemente está acostumada com aquilo. Então, todas essas partes tuas, elas agem de uma forma inconsciente mesmo, é impulsivo. Você está acostumado com aquilo. Quando você se movimenta de forma rápida, por algum motivo que te obriga, ou por alguma coisa que acontece, como tem acontecido nos últimos tempos, você se sente meio assustado e tonto, porque todas aquelas referências que tu buscava na vida para fazer isso, para fazer aquele outro, com aquela pessoa ali do teu lado, ou com aquela pessoa lá esperando a hora que tu precisa, tu liga, a pessoa de vez em quando, tudo aquilo ali mudou. Então, assim, no aniversário da pessoa, você vai, sem querer, lembrar dela, você vai pegar o telefone, você vai fazer um movimento, você não se deu conta, mas já passou 6 meses, ué, o que está acontecendo aqui? Mas eu já superei isso, o que está acontecendo aqui? É aí que está a resistência, você está em resistência. E cada processo, cada final de ciclo é diferente, e cada tempo de resistência é diferente de acordo com o que aconteceu. Se é uma separação, um divórcio, por exemplo, algumas pessoas dizem assim, se ficou 20 anos casado, provavelmente tu demora 5 anos para conseguir superar. Mas isso é muito subjetivo, né? É variável, depende da pessoa, depende da situação, depende de como que terminou, mas de um jeito ou de outro sempre existe uma resistência ao desconforto que a gente estava vivendo naquele momento por ele ser conhecido. Então,
nesse momento, no momento onde até já encerrou um ciclo, ou seja, algumas pessoas, né, querem tanto sair de um emprego, mas não conseguem tomar essa atitude, que elas acabam ou sendo demitidas, ou elas acabam fazendo algum tipo de movimento assim para acontecer, né? Para que alguém me mande embora, eu não consigo fazer, mas então eu vou provocar alguma coisa aqui para que a empresa faça, né? E aí você faz, aí acontece. Depois que acontece, você se sente completamente perdida, completamente desnorteada. Gente, e aí vai ter um momento assim, né? Tô falando isso para a Sara, porque a Sara passou por um encerramento de ciclo de mais de 10 anos trabalhando numa multinacional, como administradora, né? Posso falar de você, meu amor? Claro, fica à Trabalhando como vontade. administradora nessa multinacional, trabalhando, né, com diversas coisas super complicadas, tabelas, cálculo, dinheiro, tudo, né? Tudo isso, né? E você queria sair, só que não conseguia dar esse passo, e aí aconteceu, você deu o passo, e de repente passou-se alguns meses e, meu Deus, eu quero voltar para lá. Isso aconteceu comigo, né? Quando eu saí da geologia de uma empresa que eu estava, e estava horrível. Mas quando eu saí da empresa, depois de alguns meses, essa era a coisa que eu mais queria, e eu não conseguia fazer até que eu fiz. Depois de alguns meses, tudo que eu queria era voltar para lá. Eu queria que acontecesse alguma coisa, que o meu chefe, um dos dois, me chamasse de volta. E eles dissessem que pensaram bem e queriam eu de volta, né? Olha só, eu não queria mais aquilo. Só que aquele fato de não ser mais conhecido, de não ter aquele horário para cumprir, aquela coisa toda, aqueles colegas de trabalho, tudo aquilo me impactou e impacta todo mundo, né? E aí, o que que acontece? Você sabe que aquilo não tem volta. Aquilo não vai voltar. Eu sabia que não ia voltar e que se eu voltasse, mesmo que eles solicitassem, eu sofreria muito, porque ia ter toda a reprimenda do que aconteceu. Então, assim, não adiantava, estava acabado. Precisa sair, precisa acabar. Nesse momento foi que eu decidi, e a Sara também, buscar ajuda. Por quê? Porque eu percebi que a gente cria laços energéticos com situações, com pessoas, com empresas, com com tudo, né? A gente cria laços espirituais, energéticos, são como fios mesmo, que nos conectam àquele lugar, aquelas pessoas, aquela situação. E é por isso que já se passaram 6 meses, 8 meses, não sei o quê, e algumas coisas continuam te fazendo um gatilho. Você caminha, você está caminhando em algum lugar e vê uma coisa que te lembra uma coisa lá de dentro da tua empresa, da multinacional lá que a Sara trabalhava, e ela tem um gatilho que derruba ela, e ela fica uma semana mal. E aí vai indo, né? Terminou um relacionamento, passa por um casal, tem alguém parecido com aquela pessoa que tu estava casado, derrubou. Deixa um mês muito triste, você começa a ter sonhos com aquela pessoa ou com aquele emprego e tal, você começa a sonhar. O que que é isso, né? São os laços energéticos que nós formamos a partir de algo que está há muito tempo com a gente. A gente cria isso. Isso é invisível, claro, é energético, é espiritual. Então, assim, você já fez a sua parte na 3D, você saiu do local, você não está indo lá visitar o local, você já fez tudo que você tinha que fazer. Por que que aquilo continua te incomodando? Por que que você não segue para o novo emprego logo? Por que que você não começa um novo relacionamento? Por que que você não muda de estação? Porque tem laços energéticos que te conectam àquilo. E esse sim, você consegue quebrar eles com o tempo, às vezes, fazendo decretos de cura, dá para fazer. Você tem que fazer todo dia, por 21 dias, se não der 42 dias, vai aumentando. Mas que existem, existem. Então, assim, quando
isso aconteceu comigo e com a Sara também, eu fui buscar ajuda energética, porque eu já tinha buscado ajuda de conversa emocional com uma terapeuta, mas era como se isso estivesse agindo na minha mente. E isso era muito importante, porque isso é parte do processo. Só que tinha alguma coisa por trás dos bastidores que eu não conseguia controlar. E foi aí que eu, sentindo, fui percebendo essa conexão energética. E aí você pode entrar com a busca de ajuda, né? Por exemplo, você vai num terapeuta energético, você solicita auxílio para fazer esse corte de laços com, seja lá o que for. Uma coisa que eu e a Sara, né, eu canalizei e a Sara vai estar junto comigo, né? O que acontece? Eu recebi um trabalho que é um trabalho de grupo, onde os arcturianos trouxeram diversas ferramentas, que são as câmeras arcturianas. Saint Germain trouxe uma ativação com a chama violeta, e Sananda vai trazer alguns códigos de luz para literalmente fazer esse final, né? Ou seja, eu sei que eu finalizei, mas a nível energético eu ainda estou sentindo, parece que eu estou no automático, parece que eu ainda estou lá, parece... Não sei, tu passou por isso, Sara, quando tu saiu da multinacional que tu trabalhava? Nossa, muito, é muito normal. É o que você falou, parece que vem uma sensação assim, cuidado com o que você deseja, porque pode acontecer. E o depois, E o depois? Você né? não pensou no depois, Não né, pensei irmão? no depois. É interessante, né? Acho que quem tá aí, ó, acho que pode se identificar, porque a gente deseja, a gente quer, aí a gente fala assim, aham, e agora? Que eu não tô nem lá nem cá, como eu falei no início da live. Olha, vou te contar, viu? A Sara ficou numa ponte, né, ali, né, numa Uhum, pontezinha. Ah, eu vou pra... sim, Não, vou pra cá. Não vou pra lá. Não. não. E Aí ela sabe, acabou aí que ficando em cima da ponte, né, irmã? aí assim, ó, não sei se vou, se fico, não sei se fico ou se vou. Você conhece essa musiquinha? Só que eu já tinha ido, amiga. Já tinha ido. Aí não dá mais pra voltar. Me lembro. Fazia tanto tempo. Para, a Sara vai me matar. É pra aterrar você um pouquinho. A Eu estratégia. quero respirar até. Sabe quando tu lembra de uma música que tu não ouve há séculos e tu... Sei, Sabe? Muito sei. engraçado. É bom, Muito né? engraçado. Ai, Aham. essa música é engraçadíssima, né? Muito boa. E eu achei muito interessante você falar, Kiara, desse trabalho coletivo, porque eu percebo isso. Às vezes a gente tem uma questão, mas a gente não tem a clareza de onde buscar a solução para isso. E aí, quando a gente vê um movimento que vem de encontro ao que a gente precisa naquele momento, e ele está sendo ancorado pelos mestres, ele está sendo divinamente guiado, personalizado, com a energia das pessoas que sentirem. Porque, como a gente sempre fala, todo trabalho em grupo, ele nunca é em vão, né? Ele sempre é formado por um propósito maior. E aí, como Claro. você disse, tem essa questão da limpeza, ela é fundamental. É que nem como Uhum. quando a gente tem a mudança da nossa casa, a gente fala assim, eu vou para minha casa nova. Mas para eu poder liberar o espaço, né, eu preciso fazer uma limpeza. E essa Claro. limpeza vem justamente com isso que você falou, né? Começa um trabalho da limpeza com a chama violeta, por exemplo, né? Isso. Depois tem uma outra fase que no trabalho provavelmente é de uma harmonização do campo, né? Para Explica essa poder parte, Sara, que tu arrumar, explica bem direitinho. Eu adoro. Então vamos lá. Quando a gente está nesse processo de transição, o nosso ciclo, né, seja qual for, né, pode ser como a gente está falando aqui, trabalho novo, experiências, né, a gente precisa primeiro fazer a limpeza, o corte desses vínculos, desses Aham. laços energéticos, e esse corte, ele é feito nesse trabalho em grupo que será realizado na próxima segunda-feira,
vai ser feito através da ativação da chama violeta no campo quântico de todos que sentirem de estar presentes. E a chama violeta, ela transmuta todas as energias nocivas, ela harmoniza, ela equilibra. Então já vai ser feita uma boa limpeza, né, completa desses laços, desses cortes. Como eu disse, né, como uma casa que a gente está se mudando, então a gente deixa tudo organizado para quem vier, porque são ciclos que para outras pessoas também estão mudando para poder receber aquela energia, aquela coisa. E após isso, a gente vai para a parte da harmonização do campo quântico. Então, tem a limpeza, a harmonização, e essa harmonização será feita através de uma ativação personalizada com as câmaras arcturianas e as chaves de ouro, que são ferramentas canalizadas, né, pelo Joshua David Stone, que é um psicólogo. Ele trouxe, né, essa tecnologia arcturiana. São as câmaras arcturianas. Câmaras de cura arcturianas e as chaves de ouro. É maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Incrível. É um processo incrível. Muito forte. Sim, e assim, ele é muito profundo, porque ele faz uma harmonização completa de todos os corpos, né, sutis, e trazendo esse ancoramento do novo. Exato, e foi interessante, né, porque quando a gente estava conversando sobre esse atendimento, né, a gente ia fazer a radiestesia das câmeras, né, e aí os mestres disseram, não, façam a radiestesia, façam, né, para ver quais câmeras, porque são 33 câmeras, né, no dia do atendimento, para que vocês rastreiem, para ser direcionado para os participantes que vão estar ali juntos, né? Que foi muito... Do início foi surpreendente, né, Sara? Porque a gente achou que a gente ia fazer ali naquele momento e já ia ter tudo pronto. Então vai ser meio que... É meio no improviso, a gente não tem escolha. Vai ser personalizado demais. Sim, porque sabe o que eu senti aqui falando isso? Claro, Desceu agora que é a intuição, então eu vou falar. Claro. Porque nós estamos mudando o tempo todo. É rápido demais, né? Então, agora nesse momento, se nós tivéssemos, tá finalizado. Não está finalizado, porque ainda tem pessoas que ainda vão sentir esse chamado, ainda vão fazer, né, essa escolha. E na segunda-feira, quando acontecer de fechar essa egrégora, aí sim a gente vai ter todas as informações no campo quântico das pessoas, exatamente o que elas precisam. Como se fosse um tratamento personalizado, que eu falo, mas a nível assim, energético. Então, o que aquele grupo precisa? Falando humanamente, é como se fosse um mix de vitaminas. Isso, um mix de vitaminas. Mas que precisa, né? Precisa dessa, precisa dessa. Então, entendi, perfeito, maravilhoso, ótimo. Embora seja coletivo, a gente sempre fala, né? É um trabalho coletivo, só para ficar claro para as pessoas, né? Essa parte também, ele é feito de forma divulgado e feito de forma coletiva no sentido verbal, porém, a atuação é individual. Cada um vai receber no seu campo quântico o que necessita, como eu falei. Eles atuam individualmente em cada pessoa. Sim. Em cada pessoa. Né? Então, eu acho que essa clareza, né, de onde nós estávamos, onde agora eu quero ter clareza para poder seguir daqui para frente, ter esse ancoramento dessas energias também dentro de mim, porque sempre existem muitas opções. E eu acho que, pelo menos dizendo por mim, né? Às vezes eu sinto assim, não é falta de opção, às vezes, é falta de clareza. De o que eu quero focar naquele momento, onde que eu quero seguir. Porque tem muitas opções. Também eu gostaria, se você puder falar um pouco disso, eu acho que a gente consegue trazer uma boa contribuição para as pessoas também. Com certeza. Assim, às vezes, né, e aí que entrou a parte de que Sananda vai trazer alguns códigos de luz, né, a partir de uma canalização,
Porque, assim, encerrar ciclos sempre foi uma coisa complexa. Envolve muitas pessoas, envolve muitas situações, e, de certa forma, são muitos paradigmas ali que vão quebrando tudo ao mesmo tempo, novos caminhos que se abrem. Então, às vezes pode ser confuso, né? Quando, às vezes, a gente se abre ali para receber, para cortar laços antigos e liberar. Quando tu escolhe fazer uma coisa assim, tu escolhe isso em vários planos. Não é só, eu escolhi aqui na 3D, tá, mas teu espírito já lá em outros planos já fez um monte de coisa para movimentar isso. Então, o que acontece, né? Às vezes a gente fica tão assoberbado com o final do ciclo que não consegue pensar como recomeçar o novo ciclo. E por mais que a gente faça, né, por exemplo, fisicamente, a gente comece o novo ciclo, vá para a nova casa, comece num outro tipo de emprego, às vezes parece que a gente está preso lá atrás, né, onde, mas eu já me mudei, né, o que está acontecendo aqui, né, por que eu estou com saudade de tal coisa, por que eu estou preocupada com aquela coisa lá, não sei o que. É justamente aí que vem, a gente precisa, às vezes, de um impulso, né? E essa energia 5D, ela vem para isso, para auxiliar nesse impulso de início desse novo ciclo, para deixar ele fluir sem a interferência do que já passou. Isso é uma coisa, assim, é uma decisão que tu toma lá atrás. Lá atrás que eu digo assim, nos teus corpos sutis, nas tuas partes mais sutis, depois ela vem para a superfície. Então, isso traz clareza. No momento, assim, todas essas coisas, né? Você faz a limpeza, a chama violeta. Depois a harmonização, colocando tudo no lugar, câmeras arcturianas. Depois você vai para a energia 5D, inserção de energias 5D no teu campo. Isso tudo é um passo para, que diz, né, que a sua alma diz para o seu eu superior: eu quero encerrar, eu quero que finalize, eu quero que o novo ciclo flua com tudo. Eu quero isso, eu estou aberta a isso. Então, assim, todas essas coisas minhas que se acostumaram com aquela situação, eu dou permissão para que sejam cortadas, liberadas e ponto final. Porque, assim, quando a gente faz um movimento na 3D para a nossa alma, para a nossa evolução, a gente está dizendo também para as nossas partes mais etéricas, digamos, para os nossos guias, para os nossos mentores, para a nossa família galáctica, a gente está dizendo o que a gente quer, porque, por exemplo, né, por que decretos também funcionam, tá, gente? A gente não está aqui para dizer que tem que participar do trabalho para conseguir fazer isso. Não. Existem vários decretos quânticos. Bota na internet, decreto quântico, cura, finalização, né? Tem ali, durante 21 dias, você fica repetindo um decreto, tararã, tararã. Por quê, né? Essa é a forma de tu falar para os mestres o que tu quer. Porque o nosso pensamento, ele tem várias camadas, né? Então, assim, a gente pode estar pensando aqui no nosso consciente, eu quero refrigerante. Só que lá atrás tem um monte de coisa, né? Refrigerante faz mal, tem açúcar, me deixa elétrica, mas eu tô com vontade, eu quero muito, eu tô com muita vontade, mas faz mal, não sei o quê. Entendeu? Então, assim, os mestres às vezes não conseguem captar por causa da complexidade das camadas dos nossos pensamentos. Quando a gente verbaliza, a gente está dizendo o que a gente quer realmente que aconteça a nível sutil. Então, por exemplo, assim, você ouve essa live, você está vendo que você está com um ciclo que não consegue finalizar ou não consegue começar um novo ciclo.
Aí você decide, não, mas eu não tô afim de fazer esse trabalho com a Kiara, nem com a Sara, mas eu tô afim de fazer alguma coisa para isso. Ok. Você vai buscar uma coisa que ressoa com você. Então, você escolhe uma pessoa lá, uma terapeuta energética, né? Que você gosta, que você está acostumada, não sei porquê, ela é muito legal, perfeito. Aí você entra em contato com ela e diz assim, eu quero fazer uma sessão, ou mais de uma, para encerrar ciclos, tarará, tarará, tarará. E ela diz, tá bom, se encontramos tal dia, tal hora, não sei o que, não sei o que, não sei o que, perfeito. Esse ato é um ato de auto-amor, para começar. Quando você para de pensar tanto nos outros, eu não vou gastar meu dinheiro comigo, não sei o que, não sei o que, e passa a pensar em você, né? Aí, no universo, né, você já falou que você vai numa pessoa, você quer fazer isso. Então, quando você chega lá e conversa com essa pessoa, você está trazendo aqui para a matéria aquilo que você já está desejando há muito tempo. Essa é uma forma de eles te ouvirem exatamente o que tu está querendo. Porque a cocriação agora, né, depois dos últimos anos, ela está muito forte. O que acontece é que nós temos dificuldade para cocriar porque os nossos pensamentos são muito confusos. Então, a gente verbaliza. Porém, a verbalização do que tu quer também precisa ter um campo energético para cortar o que tu não quer, né? Porque assim, eu quero um relacionamento novo, eu quero uma nova pessoa. Só que por baixo desse pensamento tem um monte de pensamento. Ai, meu Deus, será? Ai, se me fizer sofrer? Ai, se for que nem o outro? Ah, e se for tudo de novo? Vai ser mais do mesmo. Daí, o que você está passando para os mestres? O que eles estão entendendo que você quer? Eles não sabem, porque eles acham que tu não quer, então. Porque pode ser perigoso, porque você pode sofrer, porque, entendeu? Quando você verbaliza, quando você vai para a ação, escolhe fazer alguma coisa de fato, é como dizer para eles: eu quero finalizar isso aqui e eu quero começar com tudo esse novo aqui. E aí vem a ajuda energética, vem o impulso energético que a gente quer. E isso pode ser feito, por isso que eu estou falando aqui, né? Isso pode ser feito de várias formas. Cada ser humano é um universo particular. Então, cada pessoa vai querer fazer isso do seu jeitinho. Tem gente que vai querer vir para o grupo, que legal, não sei o que, show de bola, maravilhoso. Ah, porque daí ali a gente faz todo mundo junto, energia de grupo junto, multiplica. Não estou afim de ficar 21 dias fazendo decreto. Tem gente, né? Eu tenho uma paciente que ela é muito querida, daí eu falei, eu fui passar um decreto para ela de 21 dias, ela, não. E ela estava no outro país, ainda por cima, pior ainda, com horário diferente. Daí eu disse, não, mas olha só, é bem rapidinho, é curtinho. Ela, ai, ai não, faz aí, como é que é? Qual é a sessão que eu tenho que... Eu estava tentando, sabe, eu estava tentando achar uma coisa assim que não precisasse. Eu disse, tá, então tá. Mas assim, eu digo assim, cada um tem seu jeitinho, né? Então cada um vai adaptar isso para o seu jeitinho. Mas o importante, assim, que eu queria trazer como mensagem final aqui nessa live, né? Quando vocês escolhem, de fato, finalizar uma coisa e iniciar outra, às vezes é importante tomar uma atitude na 3D que mostre isso para o universo, ou seja, você não retorna mais àquele lugar, a voltar a falar com aquela pessoa, ou a voltar a fazer aquela atividade. Você não fica indo lá visitar os seus colegas de trabalho antigo. Essa é a tua parte na 3D. Você vai e começa um novo emprego, ou começa a entregar currículo, essa é a tua parte na 3D. Mas faz alguma coisa energética. Porque quem está assistindo essa live são geralmente sementes estelares, né? Vocês são sensíveis, vocês são sensitivos, vocês têm uma energia mais expandida, vocês sentem as coisas. Quando é com a gente, tem que haver o corte energético. Por quê? Porque nós somos extremamente energéticos. E nós somos muito poderosos na hora de criar laços. E muito poderosos na hora de encerrar. Mas, afinal de contas, como é que a gente explica para todos esses
seres de luz, nossos mentores, nossos guias, nosso eu superior. Como é que a gente explica o que a gente quer cortar, o que é novo, o que é velho? Será que ela quer de volta? O que você quer? Faz alguma coisa. Gente, façam alguma coisa, porque eu fiz em vários ciclos que eu finalizei. Eu fui na questão energética, eu tinha uma pessoa que me ajudava, né, uma terapeuta naquela época, energética, multidimensional, e aquilo fez muita diferença. Busque o que vai ser bom para você, o jeitinho de cada um. Cada um tem o seu jeito de fazer alguma coisa. Faz o teu jeitinho. Escolhe o melhor. Tudo aqui, tudo no mundo é personalizado pra gente. E eu prometo que na próxima live a gente vai falar de cocriação, que eu vi que tem gente aqui que está querendo saber sobre isso. Então, na próxima live, eu e a Sara vamos falar de cocriação. Pode ser, irmã? Claro, com certeza. Maravilhoso, porque se a gente está falando de novo, é novo. Cocriar É algo verdade. novo, cocriar coisas mais alinhadas com a nossa... Como é cocriar, né? Como é que a gente faz isso? Na inconsciência, né? Tá tudo bem, a gente vai evoluindo, a gente vai escolhendo melhor, a gente vai se amando, se acolhendo, honrando a nossa jornada também, porque honrando, hoje se eu ouvi amando, uma né? frase, eu achei interessante, vou compartilhar, né? Claro. Que o Thomas Edison, há quem diga que ele errou 999 vezes para na milésima encontrar, né, e fazer funcionar a lâmpada, né? A lâmpada, aham. E aí, quando você ouvir, isso é uma perspectiva, tá certo, não tá errado, é uma perspectiva, tá tudo bem. Mas, hoje, a consciência que eu tenho me faz acreditar piamente que ele aprimorou 999 vezes o processo para chegar no milésimo. Então, ele não é que ele errou, ele foi aprimorando. Ah, aqui não deu certo aqui, então peraí, deixa eu fazer diferente essa parte. Aí, de novo. Aí aqui, realmente não funcionou. Vou de novo. E eu sinto que a nossa vida, se a gente olhar com esse olhar mais amoroso para as experiências, a gente vai perceber isso. Que a gente está sempre um pouco melhor. E mesmo que elas se replicam na nossa vida, que a gente fala dos ciclos, né? Então, assim, às vezes voltam algumas coisas parecidas, semelhantes, mas você já não é a mesma pessoa. Então, isso é muito válido. A gente precisa também entender que o ciclo, ele também muda porque nós mudamos. Às vezes a situação ela é até semelhante, como a gente fala, né? A gente passa coisas muito parecidas na vida da gente. Com certeza. E até por ressonância, né? A gente atrai coisas, né, semelhantes e tá tudo bem. Mas eu acho que ter essa clareza de que, poxa, às vezes eu olho essa situação, ela é bem desafiadora, como estava para mim, como falando, né, trazendo para mim a experiência humana. Estava desafiador, eu estava, como você falou, mais de 10 anos, quase 13 anos, né, numa experiência que já não ressoava mais com quem eu estava me tornando, com as escolhas que eu já vinha fazendo na minha vida. E eu tinha uma certa resistência, mas depois eu percebi o seguinte, eu agradeci aquele lugar por tudo. Por quê? E por todas as experiências anteriores também. Por quê? Porque elas me fizeram crescer, me fizeram ter uma maturidade que eu só adquiri essa maturidade por causa daquelas experiências mais desafiadoras. Experiências são experiências e são incríveis. Continua, irmã. Quando a gente está passando, parece que é muito complicado, né? E a gente sabe. Quem nunca, né? Tá tudo bem. Mas ter essa outra perspectiva, que é isso que eu acho que eu senti de trazer aqui para quem estiver assistindo agora, quem for assistir depois. A questão não é o que acontece a gente não controla realmente. Mas como eu reajo, eu tenho essa autonomia, esse poder de escolha. Exato. Então, voltar-se sempre para dentro, nesse lugar. De sabedoria, né? Interior. Isso, primeiro, que é muito real, e segundo, que traz, assim, eu acho que uma doçura para tudo, por mais amargo que tenha sido, né? Você que está aqui hoje não é aquele que estava lá atrás. Você nunca mais vai ser o mesmo depois de passar por experiências desafiadoras,
e terminar vivo do outro lado. Então, assim, olhar para trás e pensar, ah, mas eu sempre fiz assim, mas eu sempre reagi assim, eu sempre senti assim, não vai te levar a lugar nenhum. Você não é mais aquela pessoa está lá atrás, ela não existe mais. O que existe hoje é uma versão aprimorada de você mesmo, né? O que é o passado? Uma linha de tempo que foi finalizada lá, né? Há quem diga que o passado é uma linha de tempo que pode ser apagada. Então, assim, nunca o teu passado pode te definir, principalmente se ele for negativo. Então, assim, o que te define é exatamente o que você escolhe hoje. E hoje você aprimorou-se muito mais, porque em cada situação você aprendeu alguma coisa. E depois, quando você olhou para trás, muitas vezes percebeu que, se não fosse aquilo, você não teria a maturidade de agir de tal forma naquele outro. E assim sucessivamente. Então, se hoje estamos aqui sendo quem somos desse jeito, amanhã estaremos sendo muito mais maduros ainda, né? Estamos nos aprimorando. Mas nunca esqueçam disso. Vocês não são mais aquelas pessoas, ninguém é. O momento passou, a situação passou, você cresceu, você recebeu partes de você mesmo mais iluminadas que hoje estão aí dentro, fazendo as coisas acontecerem diferente. Não se diminuam, nunca. Vocês cresceram. Aquilo que aconteceu não foi um castigo, não foi um erro seu. Ah, eu nunca devia ter feito aquilo. Eu nunca devia. Quantos erros eu cometi? Gente, vocês não cometeram nenhum erro. Simplesmente vocês escolheram uma experiência para passar por ela, ver como é que é estar ali, sair dela com uma experiência nova. Então é isso. Nós estamos em experiência e nos aprimorando, nos aprimorando, nos aprimorando a cada dia. Meus amores, gratidão a todos que estiveram aqui. Sara, sua linda, Gratidão, maravilhosa. amor. Gratidão Foi incrível. infinita, tá? É sempre um prazer. Vamos compartilhar essa live. Eu vou pedir para você, Sara, meu amor, por gentileza, escrever no comentário ali o WhatsApp para quem queira se inscrever, tá? E seguimos, gente. Queremos vir fazer mais live. Nós tivemos alguns contratempos nessa semana que passou, bastante contratempo, né? Mas agora as coisas estão se acalmando. Então queremos vir de novo para trazer mais informação e assim a gente vai se vendo. Então, Sara, tudo bem com você, minha linda? Maravilhoso. Gratidão, gratidão. Espero que a gente possa ter contribuído um pouco mais com a reflexão, com a expansão Com aí. certeza. Porque a gente caminha junto, todos juntos, né? É Isso é verdade. maravilhoso. Um fortalece o outro. Gratidão. Exatamente. Muito obrigada, meu amor. Obrigada a todos que estão aqui, que estarão. Beijos de luz. Um bom sábado. Beijo.